Tá em crise? Chama o Flu. Virou cachorro morto? Chama o Fluminense. Você tá precisando ganhar um campeonato depois de ter ficado vários só no vice-campeonato? Chama o Fluminense. Você já não ganha? Você já tem resultados negativos há 8 rodadas? Chama o Fluminense. Você tá ali com uma crise com o seu técnico meteu uma goleada e depois foi só ladeira abaixo ali? Chama o Fluminense. Você está numa semifinal de Copa do Brasil e teu time, né, o seu adversário ali, tá com vários placares negativos, inclusive tomou uma goleada de 5-0 do Atlético? Chama o Fluminense. Você está enfrentando na final do Carioca um time que perdeu para o Corinthians de 2-0, perdeu para o Lanús fora de casa e em casa, quase foi para o quadrangular de rebaixamento do Carioca e ficou na última colocação, né, daquele ranking, né, do Campeonato Carioca e ainda assim conseguiu para a final? Chama o Fluminense. Pois é, brincadeiras à parte, o Fluminense, ele ama ressuscitar o cachorro morto, né? Eu tinha falado num vídeo anterior que o jogo contra o Vasco era o jogo mais difícil do Fluminense no ano e o segundo, em tese, seria esse do Flamengo, porque ambos estavam numa crise e a crise do Vasco era muito pior e o fato do Diniz ter sido mandado embora diminuiu um pouco e tornou mais difícil ainda a vida do Fluminense, primeiro porque já era cachorro morto, segundo era um cachorro morto com um técnico novo, e por isso que o Fluminense, né, foi naquela tipo assim, já ganhei. O Fluminense adora fazer isso. E não foi apenas nesse jogo contra o Vasco, não foi apenas no jogo contra o Flamengo, o Fluminense não jogou nada. O Fluminense sempre tem esse embate de tomar porrada, né, de times da zona de rebaixamento. Não, o Red Bull Bragantino no passado estava 8 jogos perdendo direto fora e dentro de casa, foi lá, enfrentou o Fluminense e acabou a zica, 4-2, né? Acabou a zica, o Guga escorregou, tomou um quarto gol, o Fluminense estava até conseguindo ali, né, algumas chances, mas é isso, o Fluminense perdeu a chance de ter aí um título mais forte, né, na temporada, né, Campeonato Carioca. Mas não, os jogadores fizeram um trabalho ali de não se esforçar tanto, né, desperdiçar ali uma grande chance de se tornar campeão logo no início do ano. E aí esse campeonato foi para o time de regatas e que, não vou dizer para você que não doeu, mas tipo assim, eu dormi bem. Tem algumas outras pessoas que provavelmente devem ter ficado muito putas, né, devem ter quebrado coisas, mas tipo assim, melhor do jeito que foi do que tomar um 4-1 igual foi em 2023, né? A gente perdeu nos pênaltis, então em pênaltis é loteria. Então o fato de ser pênalti, para mim, diminui um pouco a raiva, a decepção, né, o constrangimento, vamos dizer assim. E o que foi o jogo, né? Antes de eu falar sobre o que foi o jogo, minhas análises pessoais do jogo, o que eu acho que deveria mudar, porque toda vitória tá tudo certo, toda derrota a gente deve observar e tentar mudar, manter o que tá bom, melhorar o que tá ruim, né? Deveria fazer isso também nas vitórias, mas às vezes nas vitórias, né, a gente pensa que deve manter, né? Mas na verdade tem que melhorar. E antes disso, deixo, né, um convite aí a você, tricolor-tricolora, a seguir a página, deixar o seu comentário e também, né, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né? Diz aí da onde você está falando, foi o jogo, não foi o jogo, então vamos lá. O jogo começou ruim, né? No meio do segundo tempo, do primeiro tempo, estava ruim, no final do primeiro tempo estava ruim, no início do segundo estava ruim, e no final do segundo tempo parecia que estava no início também ruim. Para você ter uma noção, foram 20 chances, 11 do Fluminense, 11 chances não, foram 20 finalizações, 11 do Fluminense e 9 do CRF. E dessas 9 finalizações, apenas 3 foram ao gol. Basicamente uma finalização a cada 7 ia na direção do goleiro. Foram 2 pelo lado do rubro-negro e uma do nosso lado. E a que mais teve chance de alguma coisa foi uma do Fluminense, que foi no gol, que o Rossi fez uma defesaça no chute do Acosta já em meados do segundo tempo, e uma cabeçada para fora do Arrascaeta dentro da pequena área, que se vai no gol provavelmente era gol.
né? Foram as duas melhores chances, mas de defender o goleiro mesmo, essa do Rossi. O seu jogo foi muito ruim, foi fraco de lances, fraco de emoção, foi brigado, teve muita treta, Canóbio com o Samuel Lino que diga, Samuel Lino tentou cavar uma expulsão ali do Canóbio que, cara, na moral, tinha que ter tomado um cartão amarelo ali por simulação, mas o Bruno Arleu, se ele não sabe apitar nem eu, por quê? O maluco não tava dando falta a favor dos caras, mano. O Fluminense acabou com menos falta e acabou com mais cartão, acabou com o dobro de amarelo do Flamengo, véio. Foram 16 faltas do Flamengo, 17 faltas do Flamengo, 16 faltas do Fluminense, 4 amarelos do Fluminense, 2 amarelos pro time de regatas e vários lances que eu poderia falar assim, cara, isso daí foi puxão de evitar contra-ataque. Amarelo, ele não dava. Se bem que o Fluminense poderia também ter tido ali 5 amarelos em que ele relevou ali. Mas ele relevou naquele lance do Fluminense, quando ele foi só uma conversinha ali, porque ele tinha acabado de relevar do outro lado também. Então, nesse em específico, foi ali, ó, elas por elas. Ou seja, era 5 Fluminense e 3 Flamengo. Só que aí, né, cartão amarelo para outros jogadores do Flamengo também não houve, né? Mas a questão de amarelo que ele não deu para um, que ele deu para outro, não iria fazer o nosso time ganhar. Se tivesse tido uma expulsão, beleza, mas não teve lance para expulsão. Ou seja, ele apitou mal pra caramba, mas não foi decisivo no placar final. Por quê? Porque os dois times pouquíssimos criaram, pouquíssimos mesmo. Muito erro de passe do Fluminense, Martinelli errando, e aí no segundo tempo o time melhorou. E eu fico assim, cara, pro Fluminense jogar tão mal e criar tão mal e errar tantos passes no primeiro tempo, colocava um time completamente defensivo, colocava a Costa no segundo tempo, né? Colocava, por exemplo, o Savarino, o Ganso, a Costa, todo mundo no segundo tempo, deixa um time defensivo, cara. Né? Aí tu gasta a energia da Costa onde ele poderia ser mais produtivo no segundo tempo, porque o Fluminense não criou no primeiro tempo. O Fluminense teve um chute para fora, teve outro chute para fora, porque no gol mesmo foi um no segundo tempo com a Costa, ele já cansado. Então o Fluminense deixou muito a desejar. Eu acho que o Fluminense deixou muito a desejar por falta de querência, né? Tipo assim, minha turma de primeira série, né? Eu dou aula de física para o ensino médio. Minhas turmas de primeira série, metade das turmas, quer dizer, no geral, a turma, geralmente metade participa muito, mesmo sem gostar, mesmo sem querer, mas às vezes acha interessante uma matéria ali, e começa a desgostar de física quando vê que vai ficando difícil e tira nota baixa. Mas no primeiro momento, participa, acha interessante, gosta, participa, pergunta, ou seja, tem querência. Já na segunda série, em que já sabe que física é um pouco difícil e também não gosta, falta querência. E é isso que eu acho que faltou no Fluminense ontem, né? Faltou querência, faltou vontade, teve uma briga de alguns jogadores ou outros, o Freitas foi lá querer arrumar uma confusão, deu um empurrão lá e meteu o pé, mas a nível de bola jogada mesmo, de tentar fazer o gol, não teve essa querência, não teve, né? Eu vou trazer aqui uma frase, né, do Carlos Puyol em sua autobiografia, que remete muito ao que aconteceu ontem no jogo, já havia acontecido no jogo anterior. Carlos Puyol então falou o seguinte: quando fiz o teste para entrar no Barcelona, meu pai me disse: se você, Carlos Puyol, voltar e não tiver te selecionado porque tinham 20 jogadores melhores do que você, sem problema. Mas se não te selecionarem porque tinham 20 garotos mais esforçados e empenhados que você, nem volte para casa. Ontem o Fluminense foi esse, né, do segundo caso aqui, que o Fluminense não foi mais esforçado, o Fluminense não foi o mais aguerrido, o Fluminense não foi o time que mais quis. Não, os dois times pareciam que não queriam, mas no final quem quis mais acabou levando, né? Wallace, como assim no final quem quis mais? Se os dois não queriam, sim, mas um queria mais do que o outro, ou um queria menos do que o outro, vamos dizer assim. Porque tu vê os cobradores de pênalti do time da Gávea, né? Tipo assim, teve zagueiros, mas teve zagueiros já que foram para Mundial, perderam no Mundial, jogaram ali, colocaram, bateram muito bem.
No do Fluminense, jogadores que bateram no ano passado, que batiam recentemente, não bateram. E jogadores que eu nunca vi bater pênalti pelo Fluminense, bateram. Eu pessoalmente nunca vi o Guga bater num pênalti, né? Mas no Fluminense é aquilo, o Calegari já bateu, o René já bateu decisivo e agora o Guga já bateu. Aí depois vem um cara, que é o Otávio, que não tem nada de... tipo assim, pô, tu pega um JK. Pô, o JK tá ali, ó, com a turma, com a torcida, né? O Martinelli tá sim com a torcida, o Fábio tá sim com a torcida, o Otávio tá sim com a torcida. Não, o Otávio tá sim querendo brigar com a torcida igual, ele já brigou ano passado. Então, pra ele perder o pênalti ou fazer pra ele, ó, o Guga é briguento. O Guga quando vai pra... não importa qual time, quando vai pra clássico, ele se entrega. Então eu acho que o erro do Guga não foi por ele ser o Guga. Eu acho que foi por ele talvez não ser capaz mesmo de bater um pênalti bem. Ou, ele treinou bem, mas na hora do vamos ver mesmo, acabou não batendo bem. Agora o Otávio não, cara. O Otávio pra ele, eu não vejo do Otávio o mesmo empenho dentro de campo que outros jogadores, o Bernal, o próprio Hércules está meio mal, mas eu não vejo isso, né? E sobre a parte técnica desse jogo, a curiosidade é que eu ainda assim, né, eu ficava assim, pensando, cara, será que o Zubeldia vai colocar o Freitas? Não é possível que o Zubeldia vai colocar o Freitas, né? O Freitas não entregou, igual entregou contra Vasco, igual entregou contra Nova Iguaçu, contra Mirassol, ele não entregou. Mas ele também não fez aquilo que a gente espera de um zagueiro, que é qualquer coisa que venha dele, ele corta, tira a perna, tira a tinta, tira tudo. Não. Ele tentou dar umas criadas de jogada ali, errou, né? Tentou muitas, errou outras muitas também, né? Mas vamos lá, separadamente. Fábio é monstro. Samuel Xavier, início de ano muito ruim dele. Acho que o Guga deveria ser titular por conta desse início de ano do Samuel Xavier. O Samuel Xavier ele sempre foi muito reclamão, mas agora ele, como capitão da equipe, parece que ele está reclamando horrores a mais. René, gosto do René, principalmente pela parte defensiva. Acho que o René é um bom jogador, um bom lateral para aquele momento que a gente só precisa defender. O placar já está pronto, a gente precisa ali de um contra-ataque, a gente não precisa forçar o time a não atacar. Né? Então por isso que eu acho que deveria ser o Arana, porque o Arana é melhor ofensivamente. Né? Eu queria jogar aquele jogão, mas vou jogar a melhor defesa do ataque. Então, se o Arana ele tem boa profundidade, tem boa finalização, tem bom cruzamento, participa mais ativamente do ataque, vai fazer com que os jogadores naquela lateral não avancem tanto por medo de um contra-ataque bem efetuado. Mas quando tu olha um René, tu sabe que dali não vai sair um bom contra-ataque. Pode sair uma boa roubada de bola. Contra-ataque não. E pela zaga, o James monstro, jogou muito o James ontem, o James. O Freitas é a mais do mesmo. Graças a Deus a gente vai ter um substituto para ele. Vai entrar ali o Midjan e vai ser Midjan e James, né? James. Meio. Bernal titular. E o que me amedronta um pouco é o fato do Hércules ter se lesionado. Estava jogando muito bem ano passado, o Hércules se lesionou, voltou mal, sem ritmo de jogo, tá até querendo, mas errando muita coisa. Então se o Bernal voltar jogando o que ele estava jogando antes, titular. Se o Bernal voltar jogando sem conta de lesão, aí já era. Ferrou pra gente, porque a gente não tem um cara igual o Bernal. Será que o Alisson iria fazer o que o Bernal tá fazendo? Não sei, seria uma boa aposta, porque o Otávio é pesado e não vai conseguir dar os combates igual o Bernal tava dando. Então vamos ver de Alisson. Martinelli, quando tá bem o time tá bem, Martinelli quando tá mal o time tá mal, e é necessário que a gente observe isso dentro de campo. Se o Martinelli não estiver bem, joga ele mais pra frente, para que caso ele erre, não comprometa muito o sistema defensivo. Ele errou alguns passes ali na região de intermediária, que pegou a gente desprevenido. Geralmente a gente não espera, e os zagueiros também não esperam que o Martinelli vai errar daquele jeito. Erro de passe bobo de 2-3 metros, ele acabou errando e gerou contra-ataque. Mas acabou 0-0.
Acosta, como o Fluminense não estava criando, o Acosta estava pouco participando, dava combate no goleiro, cansava bastante, mas o Fluminense não estava criando e o Fluminense já não tem criado muito no primeiro tempo. Já te convido inclusive a assistir meu próximo vídeo, em que eu mostro como é a criação de jogadas do Fluminense e que a quantidade de gols, absurdamente maior parte de gols do Fluminense saem no segundo tempo, não no primeiro tempo. São poucos gols que o Fluminense faz no primeiro tempo. Maioria absoluta no segundo tempo. Então, tipo assim, se o Fluminense vai defender mais no primeiro tempo e não vai criar tanto no primeiro tempo, coloca os caras que sabem criar mais no segundo tempo, né? Coloca um Acosta no segundo tempo, vai entrar descansado, coloca uma trinca de volantes, coloca o Acosta no início do segundo tempo, que ele vai entrar descansado, né, com 10, 12 minutos, e não espera chegar a 32 minutos. 32 minutos o time já está todo descansado, é o momento que o Fluminense mais toma gol, né? E aí vem a região do ataque. A região do ataque tem 3 curiosidades em específico, um de cada jogador. O Serna iniciou no bem, todo mundo, caraca, o Serna não pode sair, o Serna não pode sair. Renovaram o salário do Serna, renovaram o contrato do Serna, o Serna fez despencou a produtividade do Serna. Acabou. Teve mais 2 jogos bem ali, depois da renovação de contrato, o Serna acabou. O Serna não acerta mais o contra-ataque, não acerta mais drible, não acerta mais chute, beleza. Isso eu acho que porque é um mesmo comparativo meu do ano passado do Serna. O Serna parece que tem uma bateria que é meio que viciada, né? De um jogo para outro, a bateria dele não recomeça do 100%. Primeiro jogo, 100%. Segundo jogo, 98%. No terceiro jogo, 95%. Ou seja, ele não recupera 100% a vitalidade dele de um jogo para o outro. Então, acho que, um jogo, coloca ele na reserva, né, e coloca ele no segundo tempo, nem coloca ele, deixa ele descansando. Não está fazendo esse revezamento? Não está revezando, por exemplo, um jogo joga Acosta, no outro jogo o Arana? Então, faz isso com o Serna também. Canóbio, o que não falta dele de entrega, de raça, falta de técnica e decisão. Ele erra muito as decisões no meio da partida, vai na linha de fundo e não cruza, vai na linha de fundo e tenta dar um drible, dá 2, dá 3 e perde a bola, quando cruza mal, mas cruzar mal não é de menos, né? O pior é quando ele vai, puxa todo mundo na corrida e volta tocando, né? Isso quando tem jogador na área, porque você voltar e não tem jogador na área e cruzar para ninguém, concordo, não cruzar, não tem jogador, não cruza, mas ele tem jogador bem posicionado e ele não cruza. Ele tem muito erro de decisão, né? Muito. Eu chamo ele de cemitério de jogada, porque quando a bola vai na direção dele, naquela pontinha ali, na ponta direita, o cara morre. Se é contra-ataque morre. Se ele vai chutar, isola, né? Tanto que, a participação em gols do Canóbio esse ano infinitamente pior do que a quantidade de participação de gols dele no ano passado. É infinitamente menor. Ele já tinha feito uns 2 ou 3 gols, né? Contra o Volta Redonda fez, contra o Águia de Marabá nessa época do ano ele fez, contra o Nova Iguaçu ele fez, foi o primeiro gol dele pelo Fluminense. Ou seja, tá muito mal ele nesse início de ano, né? Quando o Serna iniciou o ano melhor, o Canóbio iniciou pior. E o John Kennedy, que tava matador, né? Fazendo um gol em clássico, em outro clássico, dando participação em gol, passe decisivo. Cara, foi passar o jogo do Bahia, que ele mudou de 99 para 9, acabou o futebol dele. Ele não acerta mais o gol nas finalizações, ele não fez mais gols, ele não tem passe decisivo. Mas o que é passe decisivo? É aquele passe para o jogador finalizar, ele não tem. Se não analisar, abriu o SofaScore lá, né? Finalização do gol, né? Desde o jogo do Bahia, já foram 4 ou 5 jogos, ele não teve uma finalização certa no gol, não teve um passe decisivo, que é aquele passe para finalização do outro adversário, cara. Só finalização para fora, chute bloqueado. É surreal. Foi só ele trocada de 99 para 9, né? Tem alguma coisa nessa camisa 9 que tá estranho. Isso não é unicidade do que aconteceu agora. Lá em 2024, né, o JK já tinha camisa 9, o Germancano lesionado, não podendo jogar, aí vem o John Kennedy, não faz gol, entra o John Kennedy, não faz gol, entra de titular, não faz gol, no segundo tempo não faz gol.
Chegou lá no final, ele foi emprestado, mas antes dele ser emprestado lá no final, tinha alguém que tinha roubado a titularidade dele, que é o Cauã Elias, que não usava 9. E jogou muito bem, tá? Metendo gol pra caramba, ajudou muito o Fluminense a sair da zona, naquele fatídico ano de 2024 que o Diniz colocou a gente. Aí chega 2025, mesmo Cauã Elias pega 9 e faz um gol só de pênalti. Aquele início de Carioca lá que ele tava jogando, nenhum gol, só um golzinho de pênalti. Só um golzinho de pênalti e nada, jogando mal. Por quê? Porque tinha que pegar 9. Aí logo em seguida, em 2025, vem o Everaldo na substituição do Cauã Elias, assume a 9, né? O JK estava emprestado para Pachuca, e aí no primeiro momento o Everaldo faz 2 gols e uma assistência contra o Águia de Marabá, mas era a Águia de Marabá. Até minha mãe teria feito gol naquele time, naquela condição, né? Se fosse, sei lá, o Diniz da época de 2022, o Fluminense tinha saído com uns 15-0 daquele jogo, o Mano saiu com 8. E depois fez 2 golaços contra o GV São José e esporadicamente fazia alguma participação, um gol, né? Mas de resto, muito mal durante o ano todo dele. O JK, que não foi o melhor, mas fazia uns golzinhos ano passado, iniciou ano muito bem, agora já está num regime aí de alguns gols e de acertar o gol também, né? Então, processo de tirar 9 do JK volta para 99, né? Será que o Dom Fredon lançou alguma maracutaia, alguma mandiga nessa camisa 9? Repreendido em nome do Senhor. Mas de qualquer forma, o que você acha que está acontecendo com essa camisa 9 do Fluminense, né? O Germancano, em 2022-2023, fazendo mais de 80 gols, ele usando sempre a camisa número 14, ele não usou a camisa 9. Né? Depois do Fredon lá em 2022, a camisa 9 foi pro JK. Né? E depois com o Elias, depois pro Everaldo, agora voltou pro JK. Né? O que você acha que aconteceu, Tricolor? Deixe seu like, deixe seu comentário. Né? Siga a página aí para mais vídeos iguais a esse. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.